E o texto diz que depois disto, depois que mataram Jesus, depois do verso 37 que diz: "E verão aqueles a quem me traspassaram", um certo discípulo chamado José de Arimateia, que fazia parte do Sinédrio, não é? Daquele tribunal religioso responsável, com maior responsabilidade sobre o assassinato da pessoa de Jesus. José de Arimateia fazia parte desse Sinédrio e era discípulo de Jesus. O relato de João diz que ele era discípulo de Jesus, mas que era de forma oculta, tá certo? Então ele vai, pede a Pilatos, o governador da Judéia, aquele que por omissão permitiu que Jesus fosse crucificado. Então José de Arimateia retirou o corpo de Jesus, tá certo? Então esse primeiro versículo ele traz ao nosso coração a noção de que dá para a gente sobreviver, dá para a gente viver uma vida de fidelidade a Deus, mesmo no meio de gente da pior qualidade, tá certo? Mesmo no meio de gente perversa, de gente má, de gente traíra, de gente mau caráter, de gente egoísta, é possível viver a fé em Jesus. É possível sim no meio desse grupo. Olha que versículo maravilhoso que nos traz essa ideia. José de Arimateia era membro do Sinédrio, aquele Sinédrio formado de 72 sacerdotes, juízes, tá certo? Conhecedores da lei, de saber jurídico, saber da lei, um saber profundo, eles entendiam. Foram eles quem começaram as primeiras cogitações acerca de como seria a morte de Jesus. Partiu desse meio. José de Arimateia era desse meio, mas ele não se deixou corromper pela maldade, pela ganância de todo aquele sinédrio. Ele se manteve fiel, de forma muito inteligente, porque o texto nos diz que ele era discípulo de Jesus, e João deixa essa nuance para a gente, ainda que ocultamente pelo receio dos judeus. Então, olha que esse versículo ele também dá para extrair coisas ainda mais profundas. A sutileza da vivência de José de Arimateia, que nem negou o nome de Jesus, nem se omitiu, nem se expôs. Olha aí o equilíbrio de alguém muito inteligente, alguém versátil, alguém que tinha fé, mas sabia e conhecia o meio que ele estava. José de Arimateia não saía aos quatro cantos do mundo fazendo propaganda de Jesus. A fé de Arimateia era uma fé para ele mesmo. Tá certo? Existe fé para todos os momentos. Momentos de prudência, onde precisa-se fechar a boca. Momentos de inteligência. A gente precisa ser sutil, inteligente e entender o ambiente em que a gente vive. A manifestação da fé de José Arimateia naquele sinédrio só lhe traria desvantagens, só lhe traria perseguições desnecessárias, tá certo? As perseguições de nossas vidas, elas vêm e vão, conforme a permissão de Deus, conforme a maldade dos homens que estão ao nosso redor, mas nem por isso a gente precisa se expor para ser perseguido. Certamente, se José de Arimateia tivesse sido perguntado acerca da sua fé, ele não teria negado. Mas ele foi sábio, se manteve em silêncio, apesar de tudo, e ele também conhecia aquele grupo, ele sabia com quem ele estava andando. Então é necessário, é possível manter uma fé, ser fiel a Deus, no meio de gente perversa e ímpia. Agora vai precisar de muita inteligência, de sutileza, de versatilidade da nossa parte, que o Espírito de Deus nos ensine, de fato, a viver em quaisquer ambientes. Que o Espírito de Deus nos dê a cada um de vocês, irmãos e irmãs queridos,
o discernimento e a sensibilidade para falar ou calar, conforme as circunstâncias presentes. Amém?